Estamos iniciando a segunda temporada do podcast Amor de Novela. Então hoje é o capítulo 1 e vamos iniciar esse capítulo 1 falando sobre você não prospera e a culpa é do seu relacionamento. Será? Amor e dinheiro? Existe uma coisa que é universal, assim, né? Que é o fato de que a maioria dos divórcios acontecem por conta de problemas financeiros no relacionamento, né? Isso já foi comprovado e acontece no mundo inteiro, né? Como é que é esse negócio aí? Qual que é a ideia de vocês de amor e dinheiro? Eu acredito que tudo seja uma coisa só, né? Não tem como a gente falar sobre prosperidade e não englobar tudo, porque quando a gente fala em prosperidade, a gente não está falando somente em dinheiro, tá? Tudo bem que aqui a gente vai focar muito no dinheiro, a gente vai falar hoje muito sobre dinheiro, então se você quer ouvir sobre dinheiro, fique aí. Só que a gente vai... Nossa, me perdi. TDAH. Está falando da prosperidade num todo. A prosperidade, gente, a prosperidade não é só dinheiro. Se você é uma pessoa próspera, você está bem na área financeira, você está bem na sua saúde física, você está bem na sua saúde mental, na sua saúde espiritual, nos seus relacionamentos, nos seus negócios, em tudo, né? Em todas as áreas da vida. A pessoa que ela está bem, que ela consegue equilibrar esses pratos, né? Ela é uma pessoa próspera. Então, não adianta você falar, eu sou próspera, eu sou rica, maravilhosa, só que você está com a saúde ruim, você tem relacionamentos ruins, relacionamentos tóxicos. Então, a gente sabe que isso não existe. A gente sabe que se uma pessoa ela tem um relacionamento tóxico, abusivo, a gente sabe que isso está refletindo em todas as áreas da vida dela. E isso é um fato. É um fato, não tem como a gente falar que não, porque né? Então, se uma área da sua vida está ruim, uma hora ou outra ela vai começar a refletir em outras áreas. Tanto é que a gente vê muito isso nos nossos atendimentos, né? A pessoa ela chega falando de um problema que ela tem numa determinada área. Quando a gente começa a trabalhar com ela, a gente começa a perceber, e muitas vezes até o processo dela, né, de autoconhecimento, de cura, enfim. Às vezes começam a acontecer em áreas que ela não estava nem pensando, né? Por quê? Porque muitas vezes essas ideias, esses pensamentos que a pessoa tem, que ela está vendo resultados na área financeira, está vindo ali de uma questão familiar. E pode ser uma questão de quando ela era uma criança, pode ser um trauma de infância, né, alguma coisa que não foi resolvida ali no passado. Então, a gente não pode esquecer que, da mesma forma, né, que nós somos todos um, que a gente fala bastante sobre isso, né, somos todos um aqui neste planeta, mas, em primeiro lugar, esse somos todos um começa internamente, né? Todas as áreas da nossa vida, todos os momentos da nossa vida, tá tudo conectado, tá tudo interligado dentro da gente. Isso, né? Que você falou sobre, por exemplo, tem um trauma de infância lá, né? E esse trauma às vezes tem a ver, existem traumas de dinheiro, por exemplo, né? Específicos, né? Que o pai fala, porque dinheiro não nasce em árvore, porque dinheiro é sujo, dinheiro é não sei o quê. E a criança cresce, né, com essa crença. Porém, essa crença, ela não vai atingir somente a área financeira dessa criança. Ela pode atingir outras áreas também, né? Isso porque uma coisa está ligada com a outra, é isso que a gente está falando, né? Então, o fato de você não gostar de dinheiro, essas pessoas que ficam longe de dinheiro, que realmente não gostam, né? As pessoas não gostam do dinheiro. Essas pessoas, elas podem ter dificuldades de receber o sexo num relacionamento, por exemplo, porque são energias que estão muito conectadas, né? Isso a gente vai falar um pouquinho depois também sobre isso, sobre a relação da energia sexual com a energia do dinheiro. Quando a gente fala sobre energia, gente, energia é energia, tá? Não existe assim energia tal, energia tal, energia tal, energia tal. Existe uma energia. Já vamos também
Já vamos já também destruir, descriar esse negócio de que existe energia boa e energia ruim, né? Porque energia é energia. Bom e mal, né? Bom e mal é julgamento, é criação. Existe energia, né? Não existe o julgamento de uma energia. E a energia, ela é sempre transformada, ela é criada, né? Ela é flexível, ela é maleável. Então a gente pode transformar qualquer energia que você pode estar percebendo que não é uma contribuição na sua vida, você pode transformar essa energia em qualquer outra coisa que funcione para você. Né? E quando a gente está falando de energia, num relacionamento, quando a gente fala, se você tem uma questão, por exemplo, com dinheiro, na verdade, é o quanto que você está bloqueando essa energia, ou quanto que você está gastando muita energia nisso. Né? Porque às vezes a gente está focado tanto no dinheiro e a gente começa a gastar muita energia naquela situação. A gente começa a gastar muita energia e a gente começa a se esgotar energeticamente em outras áreas. E aí começa a atingir o relacionamento. Né? Que no começo a Agnes abriu aqui falando que o grande número de separações que hoje existe é por conta do dinheiro também. Né? O quanto que esse casal está gastando muita energia focada nisso e automaticamente ela fica sem energia em outras áreas da vida. Né? Mas quando a gente pensa nessa questão do dinheiro nos relacionamentos e na quantidade de divórcios que existem, é porque existe, em primeiro lugar, muito tabu dentro dos relacionamentos, sim, em relação ao dinheiro. A falar sobre o dinheiro. Até, por exemplo... Muita crença, né? Antes do casamento, onde os casais vão conversar sobre separação, já existe um tabu logo ali, né? Por quê? Se a gente olhar mais a fundo, mas se a gente separava, a gente vai se separar com... Comunhão de bens? Né? Porque existe esse negócio, né? Inclusive tem o pacto pré-nupcial, que as pessoas elas já definem esses assuntos, né? Antes de se casar, no pacto pré-nupcial, já vai definir a comunhão do casamento. Eu imagino que quem entra no casamento, a gente não entra com intenção de dar errado. Então eu não sei porque as pessoas definem união parcial, união universal e etc. Né? Mas tem todo esse tipo. Tem todo esse tipo, tudo é definido nesse período, né? Algumas pessoas que têm um patrimônio bem amplo, então eles fazem esse pacto pré-nupcial e já fazem a separação de bens antes do casamento. Então quando o matrimônio se finda, cada um tem aquilo que tinha antes do casamento. Então, aí o meu ponto nesse sentido o porquê que as pessoas elas se sentem mal por falar dos bens, entendeu? A gente sabe que existe a possibilidade da separação, e são os meus bens, é o meu dinheiro. Então, eu amo o meu dinheiro. Por que eu não vou falar sobre ele? Por que eu não vou até mesmo expor o que eu acredito que o meu dinheiro, para onde o meu dinheiro tem que ir em caso de separação, por exemplo? Aí dizem, não vamos falar sobre isso, porque, primeiro, ninguém casa com a ideia de separar. Não, mas acontece, a gente precisa lidar com o fato de que acontece, né? E outra, mas a gente vai falar de separação, a gente vai falar de dinheiro, né? A gente tá falando de amor, a gente não tá falando de dinheiro, a gente tá falando de amor, né? Tem muito esse negócio também, exatamente, né? Como se fosse algo separado. A gente tá falando do ventilador ali, mas acho que não tá atrapalhando não, porque a gente tá de microfone, acho que não precisa desligar o ventilador não. Bom, vocês querem falar alguma coisa sobre isso? Só uma coisa que me veio aqui, antes que eu esqueça e não fale. Uma forma que a gente faz uma coisa, a gente faz todas as outras. Então, assim, você tem um padrão de atitudes, né? Então, é isso que a gente está falando aqui, que uma coisa não é diferente da outra. Então, a forma como você se relaciona com o seu dinheiro é a forma como você se relaciona com o seu parceiro, é a forma como você se relaciona com as outras pessoas. Porque a gente só tem uma forma de fazer as coisas. Então, a forma como você faz uma coisa, você faz todas as outras. Se você é uma pessoa que tem um hábito de procrastinar, por exemplo, você está procrastinando em todas as áreas da sua vida, você não está procrastinando somente em uma, e você pode parar para prestar atenção que isso é um fato. É isso que eu queria falar. Quando eu estava com outra coisa em questão de trauma que me veio
lá, aí agora deixa eu... Pessoal, vamos já falar que este podcast está no YouTube e também no Spotify. Então, se vocês gostam desse assunto de relacionamentos, agora a gente está entrando na segunda temporada, a gente está planejando vários assuntos legais, porque se você não assistiu a primeira temporada, vai ver. São assuntos mais básicos. A gente está agora na segunda temporada aprofundando esse tema dos relacionamentos. E se você gosta desse tipo de assunto, já vai lá, segue a gente no YouTube, deixa lá o seu like, né? Recomende esse podcast para outras pessoas, porque aqui o papo não é só sobre relacionamento amoroso, romântico, né? A gente fala muito aqui de autoconhecimento, expansão da nossa consciência. Ou a gente expande também o assunto de relacionamentos para relacionamentos familiares, né, de trabalho. Exatamente. E se você tem algum tema que você quer falar aí, eu gostaria de saber o que vocês têm para falar sobre isso aqui no meu relacionamento, está acontecendo isso, coloca aí também pra gente. Tá? E hoje, exclusivamente hoje, nós estamos no Instagram da Criar e no Instagram do Amor de Novela. Você que segue a Criar aqui a gente, segue a gente também ali no Amor de Novela, Instagram do Amor de Novela. O Instagram é Amor de Novela Podcast. Exatamente. Bom, então, o povo que está assistindo aí, vai lá, segue a gente no Instagram também. Ok? E bora lá. Quando a gente fala dessa questão do... você não prospera e é culpa do seu relacionamento, eu acredito que tem muito a ver com as pessoas que culpam o outro dentro do relacionamento. Então, por exemplo, né? É isso que eu ia falar sobre o trauma também. Quando a gente está culpando o outro sobre as coisas que estão acontecendo no relacionamento, porque isso acontece em vários momentos, não só quando a gente está falando de dinheiro, mas aqui especificamente sobre o dinheiro, o quanto que a pessoa que culpa a outra não culpa para colocar, sabe? A culpa é da outra pessoa, então eu não preciso olhar para esse assunto em mim. Né? Porque é mais fácil eu falar que a culpa é do outro e que isso está fora de mim, que isso não tem nada a ver comigo, então eu não preciso olhar para isso. Né? Então, o quanto que a pessoa que está lá sempre culpando o outro não tem algumas coisas para olhar ali e sabe inconscientemente, né, que tem algumas coisas para olhar e até por isso culpa o outro pelas coisas que estão acontecendo, né? Então, a culpa é da minha mulher ou do meu marido, que gasta muito, não ajuda em casa, ou sei lá, né, e várias outras situações. O que está vindo aqui para mim também é a questão referente ao trauma, que a gente fala, eu tenho um trauma do dinheiro porque eu ouvi o meu pai falando isso. Mas na verdade, eu acho assim, eu descobri que eu tenho um trauma, o que eu faço com isso agora? Eu acho que o trauma, quando a gente recebe alguma coisa, por exemplo, é autorresponsabilidade. É o que eu faço com isso. Eu tenho que olhar para isso, eu tenho que me curar referente a isso daí. Porque o trauma nada mais é com... como que eu falo isso agora, meu Deus do céu? Por exemplo, eu e a Gi, nós somos irmãos, um exemplo, e meu pai fala a mesma coisa para mim. Para ela pode ser um negócio muito traumático, mas para mim não. Na verdade, é o que eu faço com aquilo que eu recebo de fora, entende? Que a gente fica muito, é porque eu sou assim, por conta da minha família, porque você cria vergonha na cara e muda, vai se tratar, vai fazer alguma coisa, você entendeu? A gente fica muito colocando a culpa no outro e entra nisso que você estava falando no relacionamento e a gente não se olha, a gente não tenta se melhorar. Então vou mudar essa bagaça aqui, eu tô achando que eu tô ruim, eu tenho um trauma de infância, então eu tenho que olhar para ele, eu tenho que resolver isso. Agora eu sou um adulto, eu tenho que resolver isso como adulto e ter essa responsabilidade para mudar. Então, Leandro, seja como um trauma de infância, seja como um problema financeiro, mas às vezes é mais cômodo, né, você culpar outra pessoa. Exatamente. Do que você procurar uma solução, né? Eu costumo falar que a gente sempre tem duas opções, né? Ou você ficar do lado do problema ou você ficar do lado da solução. E muitas vezes, dentro daquela sua zona de conforto, fica mais fácil você responsabilizar a outra pessoa, né? Então, acontece muito isso, que foi até o que a Agnes falou, né? Você culpa as pessoas, mas você não se olha. Às vezes o problema é um problema assim que se você conversar e fica fácil de encontrar a solução, né?
Mas cabe você procurar solução, ou às vezes você vai passar a vida toda sempre culpando, né, só vendo aquele lado do problema. Sim. E não resolve. Então, assim, particularmente eu sempre falo, você tem duas opções, ou você ficar do lado do problema ou do lado da solução, né? E assim, às vezes também tem aquela questão da zona de conforto, né? Às vezes as pessoas querem ficar naquela situação. Particularmente eu gosto da minha zona de conforto, então é por isso que na minha parte financeira eu estou sempre expandindo a minha zona de conforto. Então, ao invés de eu sair de dentro da zona de conforto, eu vou expandir ela para mim chegar onde eu quero dentro dela. E aí a gente não se olha, né? Não olha para onde tem que olhar e resolver as questões, né? Mas eu acho que para a gente crescer e expandir, a gente sempre tem que estar em movimento, e movimento para mim é sair da zona de conforto. Sempre é sair da zona de conforto, esse é muito complicado. Essa questão da gente sempre culpar o outro, primeiro, eu acho que é interessante a gente sempre lembrar que em qualquer tipo de relacionamento, não existe uma pessoa que não precise ali de de cuidar de alguma coisa, de olhar, de curar alguma coisa. Não existe uma pessoa que esteja totalmente, sabe, assim, senão nem estaria aqui nessa dimensão, né? Eu acredito. Então, primeiro, se tocou ali, se ressoou, vai olhar, né? Se incomodou, vai olhar. Né? A culpa é do outro, mas vai olhar. Até mesmo porque você faz parte dessa situação. Você tá ali, você atraiu isso para você. Então o que tem em você também ali para você olhar? Né? E a outra coisa relacionada ao trauma que você estava falando, Leandro, essa questão, né, de a gente sair um pouco também do espaço da vítima. Exato. Né, o quanto que você fica ali, ai, porque tudo acontece comigo, ai, porque é culpa do meu pai, ai, porque eu comprei as crenças de fulano, né, ai, porque não sei o quê. Então, assim, sair do espaço de vítima, né, porque, né, o espaço de vítima acaba sendo muito, não é confortável, parece confortável, mas não é, porque é como se você entregasse a sua vida ali nas mãos da outra pessoa, né? E falasse, ela então... fosse responsável. Exatamente. Então, ao invés de reconhecer que você tem as ferramentas, o poder para criar a sua própria vida, né? A vítima é isso. Fala assim, você que criou isso na minha vida. Não, eu não tenho nenhum poder aqui. Na verdade, foi a própria pessoa que criou, né? Por exemplo, os traumas que eu tenho, na verdade, fui eu que criei. Né? O que eu faço com que um outro ele me dá? Ele vai me falar abacaxi, o que eu faço com isso? Né? Se eu carrego isso para a vida toda, isso é um problema meu, né? Eu que estou carregando isso para a vida toda. Então, essa é a questão da autorresponsabilidade e sair do vitimismo. E vamos falar também... Só complementando isso que você estava falando da pessoa se vitimizar... mas isso é importante a gente ter essas pessoas que vão criar esses traumas na gente, porque você percebe que são pessoas que vão intensificar mais, né? Você, na sua expansão de consciência, a gente desenvolve muito mais rápido no sofrimento do que quando você tem uma vida muito confortável. Então essas pessoas, elas chegam pra gente, elas estão intensificando esse aprendizado. Então você percebe que você avança muito mais do que as outras pessoas. Então isso é importante, né? E sim, voltando para esse assunto do relacionamento, é até estranho, né? É até você como um casal e você passar a responsabilizar seu parceiro, sua parceira, né? Acho que não é o correto, né? Porque a partir de vocês estão juntos, então a responsabilidade é dos dois. As decisões são dos dois, o sucesso são dos dois. Então, muitas vezes o casamento não está indo legal, a parte financeira não está indo legal, e a pessoa começa a justificar, falando que a culpa é do outro, e isso não é legal. Então, você começa a ver que tem alguma coisa errada aí. É onde eu falei que é onde você tem que fazer uma análise de onde está o problema e tentar sanar esse problema, porque senão vai ser uma coisa que cada vez mais a tendência é piorar, né? Eu acredito numa coisa, eu acredito que não existe o exterior, não existe o externo. Eu acredito que tudo que está fora de mim e que chega até mim é um reflexo do que está dentro de mim. Então, se eu vivo uma certa realidade hoje,
É porque essa realidade que eu percebo de acordo com aquilo que está dentro de mim, de acordo com as minhas crenças, com os meus pontos de vista, né, com os meus traumas, com meus tudo. Então, dependendo do relacionamento onde eu tô, o que acontece nesse relacionamento só está acontecendo porque houve uma permissão ali do meu campo energético para que esse relacionamento chegasse até mim e me mostrasse. É um espelho, né? Me mostrasse o que está dentro de mim. Nunca, gente, nunca uma coisa vai chegar até você se isso não ressoar com você. Então, se acontece qualquer coisa com você, você não é uma vítima. Isso está acontecendo porque entrou no seu campo vibratório. Isso é física. E nós estamos nesse mundo, né? A gente está vivendo sobre essas leis, Então, se eu estou num certo campo vibratório aqui, tudo que chegar até mim é o que está também nesse campo vibratório, né? Inclusive tudo, tipo, qual relacionamento eu tô, qual a minha situação financeira, como está a minha saúde, né? Então, eu acho que é onde você está vibrando. Se você quer sair, se você quer mudar isso, você precisa mudar o seu campo vibratório. Você muda o seu campo vibratório através das suas crenças, através do que você acredita, né? Através dos seus pontos de vistas. Que nem o Leandro falou um pouquinho antes. Eu descobri um trauma. Tá, mas o que eu vou fazer com esse trauma? Eu vou ficar pro resto da minha vida achando que eu sou vítima do meu trauma. E, ai meu Deus, a minha vida é assim porque eu sofri um trauma na minha infância, então minha vida vai ser sempre assim. Não! A gente pode mudar. E só a gente pode mudar. E quando você muda algo dentro, isso se mostra fora de você. Então, eu acredito muito nisso, que não existe o que está fora, só existe o que está dentro da gente. Mesmo porque numa determinada situação, eu vejo de um jeito, a mesma situação aqui. Eu vejo ela de um jeito, a Agui vai ver de outro, o Mário vai ver de outro, o Leandro vai ver de outro, e a gente vai ter 4 pontos de vista totalmente diferentes sobre o mesmo tema, sobre a mesma situação. Porque não é o que é o que existe dentro da gente. E essa é a única e verdadeira realidade. É a que existe dentro da gente. Né? Você pode fazer esse teste com as pessoas que convivem com você, com as pessoas da sua família. Pega uma situação, cada um vai ter um ponto de vista diferente. Cada um vive uma realidade diferente. Então, existe uma realidade aí fora? Não existe. A única realidade que existe é a sua. Bastam duas pessoas só para criar uma realidade, né? Se eu falo alguma coisa e vocês concordam, vocês acabam criando isso como uma realidade. Acabou, pronto, virou realidade, né? Eu acho que perdi o que eu ia falar, Joss. O TDAH. Muita coisa na cabeça, começa a vir muita coisa, né? A gente fica conversando, aí fica vindo um monte de coisa na cabeça, aí passa. Eu falo tudo de uma vez. Tem muita coisa, né? A gente pode entrar aqui também agora num assunto muito interessante, que é sobre energia. Já que eu comecei a falar de energia, né? A gente pode começar a falar de energia. Então era exatamente isso que eu ia falar. Então, que era exatamente a questão. Eu ia falar sobre isso, dessa questão das energias masculinas e femininas. E o dinheiro, né? Dentro do relacionamento. A gente tem aqui 2 homens, né? A energia feminina e a masculina, ela não tem nada a ver assim com homem e mulher, né? Porque nós temos as 2 energias dentro da gente. Nós temos a energia feminina. São polaridades. Isso. Né? Só que essas energias dentro da gente, elas precisam estar em equilíbrio. Elas não podem estar brigando uma com a outra, né? Uma coisa que veio para mim, até mesmo enquanto a Gi falava, por isso que me veio na cabeça de falar e depois eu esqueci, foi quantas mulheres aprenderam que elas precisavam ir à luta, conquistar o seu dinheiro e não depender de ninguém para viver, para não sei o quê. E aí vai... eu tive que aprender muito a não ser tão assim e a receber mais. Receber mais dos meus relacionamentos. Porque... eu aprendi e eu fui vivendo que, sabe, acreditando que não, eu vou lá e faço, não preciso de ajuda de ninguém, não preciso
não preciso receber nada, não preciso. E Eu sou essa autossuficiente. Essa é a energia do recebimento, né? É a energia do recebimento que faz com que você prospere ou não. Né? Então, o que é a energia do recebimento? É isso que ela está falando. O quanto você recebe da pessoa, do seu parceiro. Você é aquele tipo de pessoa que... Ai, não precisa. Ah, não faz isso, não precisa fazer isso pra mim, não. Ai, não precisa me dar presente, não. Ai, não precisa nada. Não, deixa que eu faço. Eu me viro. Você é esse tipo de pessoa? Né? Ou você é aquela pessoa que é mais aberta, que recebe mesmo, que recebe tudo, que você se deixa mesmo. Isso é um pouco superficial que eu vou falar, mas tem tudo a ver, tá incluso também. Você deixa que o outro cuide de você, que ele Não é abra a superficial. porta. Quem falou que eu sou superficial? Isso não é Não, é o topo. Eu acho que é a ponta do iceberg. Entendeu? A pessoa que traz... a pessoa que chega e abre a porta do carro. Ai, que brega. Então, mas Tipo isso, se você fecha esse recebimento, se você não consegue receber alguém abrindo a porta pra você, que é uma coisa tão superficial, você também tá fechando o recebimento. Você também na frente do na frente do você também está fechando, né, o seu recebimento para outras áreas da sua vida. Mas é isso que eu tô falando, né? entendeu? Inclusive o dinheiro. É isso que eu tô falando. Se você não consegue receber alguém abrindo a porta para você, quanto dinheiro que você tá negando? Você não tá recebendo na sua vida. Exatamente, entendeu? Gente, a gente não tem vários canais de recebimento, não. Né? Nós temos um canal de recebimento. Basta a gente fechar um pouquinho esse canal que a gente começa a fechar em várias áreas da nossa vida. É verdade. Né? Então, assim, se hoje você tá com o seu lado financeiro ruim, começa a olhar para o receber. Né? É isso que eu faço muitas vezes. E aí eu percebo, eu tô falando isso aqui agora, tô falando primeiramente pra mim, porque eu percebo isso em mim. Eu percebo o quanto eu paro de receber das pessoas, de tudo. Né? Eu tenho uma dificuldade muito grande, por exemplo, de delegar as coisas. Isso está sendo para mim um aprendizado de uns anos pra cá, que eu preciso trabalhar em mim essa questão do delegar, sabe? Porque eu tenho empresas, então eu preciso delegar tarefas. Mas eu sempre fui o tipo de pessoa que queria fazer tudo, que carregava o mundo nas costas. Não, deixa que eu faço. Não pedir ajuda, imagina, eu pedir ajuda, jamais. E se alguém oferecesse, falava, não precisa, eu me viro. Então, esse sempre foi o meu perfil, até o momento que, tipo, a casa caiu, e eu comecei a ter que me analisar, me conhecer, sabe, me observar e verificar quais são os pontos que eu precisava mudar para que eu criasse uma realidade nova, né? Então, esse é um ponto muito, muito forte em mim, sabe? Então, mas mulheres que estão assistindo esse podcast, que estão escutando ou assistindo, prestem atenção, porque essa é uma fala muito da nossa geração, né? A gente escutou muito isso das mães, das avós, né, das tias. Não dependa de ninguém, não dependa de homem, vá, cria a sua vida. Não tá errado, mas é você criar a sua vida, assim, empoderando que você é criadora, assim, da sua vida, mas que você também pode receber. Você também pode receber alguém abrindo a porta para você, alguém, né, alguém... É porque é 880, né? Te carregando as sacolas do mercado. Por que eu vou ficar carregando a sacola do mercado? Super pesada a sacola, deixa o Mário carregar que é forte. A gente isso é uma sempre coisa leva... que eu aprendi com o Leandro também, porque o Leandro, ele é muito de fazer as coisas, né, e eu nunca tive isso, tipo, eu gostava de eu fazer, né, por mais que eu tivesse sempre alguém lá comigo, falar, não, mas eu posso, eu sou forte, eu queria sempre mostrar pra outra pessoa que eu era forte, que eu podia e tal, entendeu? Então, mas é uma coisa, no começo do namoro, com o Mário, eu falei isso pra ele, mas... Nunca falou? Não. Exclusivo! Vamos lá. Exclusivo no... Exclusivo no podcast, amor. Agora é a hora, hein? Vamos lá. Não, mas eu nunca falei, mas assim, no começo, porque o Mário, ele faz muitas coisas, né? Ele faz comida, e ele coloca a comida no prato pra mim, aí ele chama eu a comer, aí ele, né, vai fazendo essas coisas. Eu não era acostumada com esse tipo de coisa.
E aí no começo do namoro ele também fazia outras coisas que eu também não era acostumada, não. E eu até me sentia, nossa, meu Deus do céu, preciso receber isso. Eu preciso receber isso, eu preciso aprender a receber o relacionamento, senão não vai ter relacionamento. Né? Então, eu percebia no começo do relacionamento a minha dificuldade de receber o relacionamento, receber as coisas que ele fazia, receber ele mesmo no relacionamento. E o receber tá ligado com o chakra básico, né? Que a gente estava falando há pouco, falando de energia, falando do receber, o chakra sexual, a energia sexual tá ligado com o chakra básico, que tá ligado com a terra, que é o receber, né? Então, a energia do dinheiro tá totalmente ligado com a energia sexual. Então, casais, se vocês não estão fazendo sexo, automaticamente vai começar a vazar aí alguma energia, vai começar a ser bloqueada e o receber vai ser bloqueado também. Né? Eu vi um vídeo, um podcast uma vez, uma menina, ela ensinando, eu posso até falar para vocês aqui, olha só que interessante, como co-criar com a energia orgástica. Na hora do orgasmo, você faz uma cocriação para tudo aquilo que você quer. O que você está desejando. Meu, que da hora isso. Depois eu vou passar para vocês. Mas só para as pessoas entenderem, quando a gente fala da energia sexual, não existe uma energia sexual. E quando a gente fala da energia orgásmica, orgástica, enfim, né? Não existe uma energia que é só da copulação. Não existe só a cópula. Existem outras energias que são ligadas ao sexo. Né? Sim, total. Então, quando você fala, quando você tá lá na cópula e aí vem o orgasmo e tal, não é só nesse momento que você utiliza essa energia para criação. Né? Você pode utilizar essa energia na sua vida simplesmente percebendo essa a potência. sua alegria de viver. Porque o que é o orgasmo se não a vida? Senão a energia da vida. Então, se nesse momento você sente que você não está muito bem, não está muito feliz, não está muito... Então, talvez você tenha que trabalhar mais a sua alegria de viver. E isso é buscando coisas que te dão prazer na vida. Não necessariamente o sexo, não necessariamente a cópula, não necessariamente estar com alguém num relacionamento, mas é um relacionamento com você, onde você vai olhar para você e você vai começar a identificar as coisas que te fazem bem, que te fazem ser uma pessoa alegre, porque aí você vai entrar em contato com essa energia orgásmica. Se sentir vivo. Complementando essa fala da Agnes, é interessante porque até para a questão da nossa expansão de consciência. O momento do orgasmo é um momento que muitas pessoas ficam conscientes do momento presente, né? Ninguém fica pensando no que vai acontecer depois, no que vai acontecer antes. Então, aquele momento está totalmente presente, né? Outra coisa também interessante, voltando um pouquinho do que estava falando, uns dias atrás a Agnes estava falando para mim, dessa questão da energia, do masculino e feminino. Eu acho até legal ela compartilhar, porque ela comentou, ela achou que eu não estava prestando atenção, que eu estava com sono, né? Mas ficou guardado e eu guardei para mim, até por isso eu acho importante ela estar compartilhando, né? Que ela falou que a mulher ela consegue conquistar as coisas mais fácil, né? Enquanto o homem vai mais, tem aquela energia mais da força, é mais difícil, e a mulher não, as coisas costumam fluir. Explica melhor. Eu achei que tava dormindo. Tava falando sozinha, deixou, né? Não lembro quando eu falei isso, mas não lembro. Não, é que tem essa questão, né, da energia feminina e energia masculina. A energia feminina é uma energia mais... Não é uma energia fraca, é uma energia muito forte, muito potente. E é a energia da criação, né? A mulher, ela tem o poder da criação de outra vida, assim, né? Ela dá a luz, ela dá... Né? Enfim, ela da criação mesmo. Exatamente. Então, a mulher, ela tem essa energia da criação, né? Então, a mulher cria dinheiro com facilidade se ela estiver bem conectada com a energia feminina dentro dela.
Né? O que não é energia feminina? É tudo isso que a gente estava falando até agora. Né? O não recebimento, é querer fazer tudo. Isso é energia masculina. Quando você tá lá, não, deixa que eu carrego essa sacola. Não, eu vou trocar esse pneu do carro aqui. Não, tudo bem, às vezes você precisa carregar a sacola e trocar o pneu do carro. Não tô falando. Mas é quando você recusa o receber, né? Não, ele vai lá, não, deixa que eu carrego essa sacola aqui. Às vezes tem um pacote de bolacha dentro. Mas não, daqui, vou carregar. Né? Então, quando você recebe isso com facilidade, com alegria, né, você está dentro da sua energia feminina. E essa energia, ela é a energia do dinheiro. Assim, a mulher ela tem essa facilidade de ter o dinheiro presente ali na sua vida. O homem, porque ele tem essa energia mais do fazer, vai lá, né, força e não sei o quê, né? Geralmente essa energia ela não flui assim como a energia do dinheiro na mulher. Né? O dinheiro vem assim, vai, quando veio já tá com o dinheiro aqui. Alguém deu... Mais facilidade, alegria. Exatamente. O homem é o fazer, a mulher é o criar, essa parada toda. Mas a mulher ela cria o dinheiro com muita facilidade. Né? Eu vejo, por exemplo, que o dinheiro ele chega para mim quando eu tô bem comigo, com a minha energia feminina e tal. O dinheiro ele chega para mim com muita facilidade. Assim, as pessoas elas me ligam, elas falam, não, vou pagar 3 meses adiantado, sabe? Aí elas me dão dinheiro. Então, assim, ela vem com muita facilidade mesmo. Só que quando eu percebo que eu tô fazendo muita força para ganhar dinheiro, eu tô no desespero, meu Deus, não tenho dinheiro. Ele não vem. E eu fico tentando muito entrar dessa energia masculina do trabalho, assim. Não sei se vocês conseguem entender o que eu tô falando, porque isso é muito, muito mais percepção do que, né, enfim. Mas experimentem, mulheres, se vocês são como eu tava falando aqui, até quase agora, né, se vocês fazem tudo. Deixa aqui no comentário. Você, isso daí que a Agnes estava falando, você é essa pessoa que faz tudo, que vai lá, que carrega a sacola do supermercado. Deixa aqui no comentário. Que não recebe, né? Que não recebe. Não estou não estou aberta para receber, Agnes. Agora sim, percebe, né? Tem muito homem também que não se atentou à energia masculina. Que não se atentou, por exemplo, é só vocês irem ali no mercado. Vai lá no mercado, percebe quanto homem tá lá entendeu? E a mulher carregando as coisas e não tá nem preocupado. Não tá nem preocupado em carregar, né? A mulher que carrega mesmo. É verdade mesmo. Então, assim, ela tá completamente inconsciente do seu papel ali como homem, né? Não tô falando aqui de... já vai... esses papos de machismo. Não tem nada a ver, eu tô falando mesmo da essência do homem e da mulher. O homem é mais forte que a mulher, é o físico. Ele tem mais força, né, para carregar os negócios. Não, mas até na atitude, né, Agnes? Isso daí na atitude mesmo, na atitude, né, de olhar, de se encarar como um homem mesmo. Eu na verdade, eu fui olhar isso de um tempo pra cá. Porque eu comecei a ver, a enxergar essas coisas agora. Eu era esse cara aí que você tá falando. No mercado, você chegava lá, o Leandro tava lá e eu já tava carregando tudo, né? Não questão de carregar, mas de olhar pro lado masculino mesmo, de ser homem, de ser pai, sabe? De olhar para isso daí mesmo. Eu tava muito ainda na infância, e isso automaticamente influencia na criação do dinheiro também. Sim, né? Então, se você não olha para isso, se você não vem com o seu lado adulto mesmo, falando nem de homem e mulher, mas o lado adulto mesmo, né? Do homem, de sair da infância, do menino, pro homem adulto. Isso daí veio de um tempo para cá mesmo. É muito importante que essas energias elas estejam no planeta, né? A energia masculina Precisa e energia... do yin yang. Tudo porque yin-yang, se de repente percebe, se dentro de você não tá em equilíbrio com essas energias, não vai ser só dentro de você, vai ser no planeta. Em toda a sua volta. Né? E para que o planeta funcione, é importante que existam essas energias e elas estejam em equilíbrio. E isso começa dentro da gente, isso começa com a gente percebendo essas energias dentro da gente. Né? Não tem nada a ver com feminismo e machismo, não tem nada a ver com isso. Né? Tem a ver mesmo com essa energia feminina e masculina que todos nós temos. Certo? E aí, tem mais alguma coisa para falar?
Não, acho que... tem esse negócio da cocriação com a energia Fala aí. orgástica, que a menina falou... eu não lembro agora o nome dela, quem era, eu acho que ela estava junto com a Kaurin, esqueci o nome agora. Que como que ela... Olha, isso daí é ela que ensinou. Às vezes eu posso estar falando alguma coisa errada, hein, gente? Pelo amor de Deus. Mas é mais ou menos assim. O que ela faz? Na hora, ela por exemplo... Ela deu até esse tema, assim, eu queria a vaga da garagem do meu prédio, tinha uma vaga e eles tinham que fazer um sorteio, ela precisava da vaga da garagem, e já fazia 3 anos que estava atrás dessa vaga, sei lá, tinha um tempo muito grande que ela estava atrás dessa garagem. E ela falou, eu vou cocriar com essa energia orgástica. E aí ela falou que, então como que ela faz? Na hora do orgasmo, ela começou a visualizar essa vaga da garagem. É muito louco. Mas ela falou assim, o que ela fez? Ela fez assim, ó, gente, tem uma pedra aqui, ó. Ela pegou uma pedra e ela canalizou essa energia aqui, ó, da pedra da garagem. Aqui é a minha vaga da garagem. Minha vaga da garagem. E na hora do orgasmo, ela segurava na pedra e tinha orgasmo. Ela não precisava ficar pensando. É só o fato dela segurar já trazia essa energia da vaga da garagem. Ela falou que 1 semana depois estava lá a vaga da garagem disponível para ela. Então tem como você fazer essa cocriação com essa energia orgástica. Eu achei isso fantástico. Eu já escutei outra pessoa falando sobre isso, porque é o que o Mário falou, que quando a gente está no orgasmo, a gente está num ponto zero. A gente está na presença total. Você não tá nem no passado nem no futuro, você está no presente. Quando você está no presente, você está inteiramente com você. E você tem ali, né, um acesso muito fácil ao seu subconsciente. E quem cria tudo na sua vida é o seu subconsciente, não é o seu consciente. Porque se fosse o seu consciente, você seria uma pessoa extremamente feliz, rica, milionária, e você teria tudo na sua vida. Porque é isso que você quer, conscientemente. Mas é o seu subconsciente que está comandando a sua vida, né? E quando a gente está nesse, por exemplo, lá no orgasmo, né? Por exemplo, lá é uma situação que a barreira entre o seu consciente e o seu subconsciente baixa totalmente, né? E você tem acesso ali ao subconsciente. Você pode instalar crenças nesse momento. As crenças que você deseja, você pode instalar naquele momento. Sabe o que acontece, né, nesse momento, Gi? Não tem um julgamento. Não tem julgamento, então a gente sai total do julgamento. Eu acho que a gente começa a criar a partir do não julgamento, né? Sobretudo sobre o sexo. Às vezes as pessoas acham que para melhorar o sexo no casal, a gente tem que ir no sex shop, a gente tem que pegar uns brinquedinhos, a gente tem que fazer não sei o quê, eu tenho que aprender polidense, você começa tudo externo. Não, para de julgar o seu marido, para de julgar a sua esposa. A partir do momento que a gente não tem um julgamento na cama, tudo flui. O que não faz você, hoje em dia, não ter um bom relacionamento sexual na cama é o julgamento. Então a gente tem que primeiro olhar para o que a gente está julgando no nosso marido, o que a gente está julgando na nossa esposa, né? Porque o que a gente leva para a cama é o que ele faz, o que ele deixou de fazer, e aí não rola, porque tem um julgamento. A partir do momento que eu estou lá sem nenhum julgamento, aí tudo flui. Aí você, se quiser incrementar com um brinquedinho, beleza. Mas eu acho que a partir do momento que a gente olha para o não julgamento, tudo começa a fluir. E automaticamente o dinheiro vem também. O julgamento, quando a gente fala sobre o julgamento, nessa questão, tem muito do auto-julgamento. Total, né? Porque assim, e como que você chega até aí? Porque se a gente parar para pensar, a quantidade de mulheres hoje que não gostam, por exemplo, de ter relacionamentos, né, sexuais com o seu parceiro, sei lá, é por conta exatamente porque nunca chegaram a um orgasmo, por exemplo. Só que para você chegar nesse, né, para você chegar no não julgamento, para você chegar nesse ponto da criação, no orgasmo, tudo isso existe uma jornada para você chegar até ali, que é uma jornada de autoconhecimento. Então, se você tem a dificuldade nos seus relacionamentos, né, enfim, você precisa olhar para você e iniciar o seu processo de autoconhecimento, de conexão com você. E é a partir desse momento que você vai diminuir bastante ali o auto-julgamento, né? E assim, o julgamento externo, ele sempre começa com o interno,
Se você se não tem julgamento em você, se não tem auto-julgamento, você não abre para julgamento. Não é primeiro o outro me julga e eu tenho auto-julgamento. Não, é ao contrário. É primeiro a existência do auto-julgamento para que você perceba o julgamento externo. Não é o contrário. Sim. Né? Você ia falar? Não, Passou. Passou? não pode ir. Passou, que acontece essas coisas, né? Ele pegou o microfone e aí... Eu nem sei, me perdi também. Então, não, na verdade, eu acho que já é mais um momento oportuno de falar. Até falando dessa questão do momento do orgasmo, né? Para vocês verem o quanto é benéfico pra gente a questão de você estar consciente, né? A gente passa o tempo todo, né, inconsciente, né? Uhum. E você percebe que nossas dores estão relacionadas ou ao nosso passado ou ao nosso futuro. Você sofre pelo aquilo que passou ou você fica ansioso pelo aquilo que ainda não chegou e você não vive o presente, né? E você consegue perceber isso através do orgasmo. Como é bom você estar consciente. Você percebe que o que passou e o que não veio ainda não tem efeito. Então, assim, a gente, quando desenvolve um estado de consciência que você tem controle, é como se você ficasse num orgasmo permanente. Então, assim, ninguém sofre na hora do orgasmo, né? As pessoas, elas estão naquele estado de plenitude. Isso é bom para você ver o quanto é importante você desenvolver seu estado de consciência e você estar consciente o tempo todo. Uhum. E é o que a gente estava falando um pouquinho antes, né? Que vai muito de encontro com aquele negócio que a gente estava falando sobre a energia orgásmica ser a energia da vida, né? Ser a energia, porque é isso, exatamente o que você falou agora, né? Porque se você está presente, né? Você está vivendo a energia orgásmica, né? E a gente falando do momento presente e do julgamento na hora do sexo, o quanto que a gente vai pra cama falando, eu tenho que gozar. Ou eu tenho que fazer ela gozar. Então você já está pensando. Já está pensando, você não está nada presente, cara. Não está presente, é isso. A gente não aprende isso, né? E o quanto que é legal esse sexo tântrico mesmo, da gente se curtir, da gente se namorar, estar consciente e presente com toque, com você percebe que uma relação consciente é totalmente diferente, né? Completamente diferente. Uma coisa do Shadowban. Hã? Shadowban. É verdade. Isso é uma piada interna que a gente tá falando muito, pode cortar, né? Tá falando muitas palavras assim, né? O YouTube vai e corta, né? Ai, então, mas é isso, esse estado presente na hora também, não só na hora do orgasmo, mas no fazer mesmo. Na hora do Shadowban. Na hora que você tá no rally rola, no bembão, é de ter essa contemplação, de ter esse... Porque a gente não aprende isso, cara. E tem muitos homens aí que tá assistindo, tá falando, que doideira é essa que o Leandro tá falando? Que os caras vai só pro arrebento mesmo e é isso, né? E a mulher tá lá, meu Deus do céu. Eu vou dar uma sugestão de leitura para quem gosta desse tema, que é relacionamento é uma palavra de 4... Meu Deus, me fugiu. Relacionamento é uma palavra de 4 letras? Não é o sexo. Nossa, me veio o nome do livro. Depois eu vou colocar para vocês no... Sexo não é uma palavra de 4 letras, não é isso? É um livro de Access Consciousness. Depois eu deixo para vocês o link. Eu não lembro também. É um livro bem fininho, mas, assim, conteúdo bem legal, intenso. É um conteúdo bem bacana, que fala de relacionamentos e sexo, né? E dinheiro, tá tudo né? ligado, então, é muito legal esse livro. Eu li esse livro em um dia. Ele é bem fininho e ele é muito interessante. Você vai lendo, você viu, já acabou. E lá, o Gary Douglas, que foi quem escreveu esse livro, ele dá uma dica... Como é que ele fala? É uma dica para você ter um sexo inesquecível. Né? Então, se você está interessado em saber como é que é isso, vai lá, pega o livro, vou deixar o link para vocês. Vou deixar o link da Criar, tá bom? Para vocês comprarem com o link da Criara e vocês já vão e dão uma ajuda
pra gente com o link da Criar, tá bom? Se vocês fizerem a compra pelo link da Criar, a gente já recebe um apoio da Amazon, ok? E é bem interessante. Só para adiantar um pouquinho que ele fala das dicas que ele dá, é exatamente isso que vocês estavam falando, né? De já ir pro vamos lá, vamos pá, né? Não, é assim, é para você ir. Ele dá um caminho, assim, para você seguir. É que, na verdade, assim, a gente falando de julgamento, de auto-julgamento, tudo isso também a gente trava no nosso corpo. O julgamento a gente trava em partes do nosso corpo. O julgamento ele pode estar na sua panturrilha, ele pode estar na sua coxa, pode estar no seu joelho, ele pode estar em todo o seu corpo. Então, no momento que a gente está fazendo a relação, a gente pode também trabalhar esse desbloqueio do nosso corpo. Né? A gente trabalhar, por exemplo, com a massagem em pontos específicos do nosso corpo para desbloquear essa energia. Né? Como trabalhar essa energia indo para eu ia falar o Shadowban aqui. Eu vou falar Yoni ou Ligan, depois vocês procuram na internet que é isso aí. Mas de trabalhar essa energia mesmo, né? De trabalhar a automassagem, de trabalhar o toque no seu parceiro, tudo isso a gente vai desbloqueando também esses traumas, tudo isso a gente pode fazer isso também no auto que a gente está lá namorando. E nesse livro ele dá, exatamente nesse capítulo que ele fala, né, do sexo, ele dá como se um passo a passo. Um passo a passo para você ter um momento divertido ali com o seu parceiro, com a sua parceira. Ele dá a versão feminina e a versão masculina. E é a exploração mesmo do corpo do outro. É você... uma coisa que eu acho que pode funcionar, que vocês podem experimentar, é baixar todas as barreiras que vocês tenham. Então, começou ali a namorar e tal, já baixa todas as barreiras. Sai do julgamento, né? O que é baixar as barreiras? Quando você pede para baixar as barreiras, é você sair de todos os julgamentos, conclusões, definições, expectativas que você tenha em relação ao que está acontecendo ali, que você tem em relação ao outro e que você tem em relação a você mesmo. Né? Porque às vezes você fica dentro dessas conclusões de como que tem que ser, como que, enfim, o que o outro vai pensar, e o que eu tô pensando sobre o meu corpo, o que o outro tá pensando sobre o meu corpo. E você não tá presente, você não tá vivendo ali, né? Então, é um exercício para se fazer, né? Primeiro, internamente, baixa todas as suas barreiras e percebe, né, o que mais é possível. E o difícil e o exercício que a gente tem que fazer é de sair de tudo aquilo que a gente já viu na internet sobre o que é fazer um sexo. Do que é fazer a cópula, do que é namorar. Então a gente tem muita referência de revista, que está indo, né, esses sites aí pornográficos, e a gente tem muita referência sobre isso, então a gente às vezes tenta reproduzir isso na cama achando que isso é o certo e o correto, e a gente está cada vez mais distante do nosso corpo. Né? Então esse momento de autocuidado, você e a sua parceira ali, é o momento de vocês, de explorar o corpo de vocês sem essa referência que a gente tem. E falando de energia do lado financeiro, não só ter o pensamento, criar, mas também executar, né? Assim, só essa questão essa criação de energia, quando na parte financeira, só para a gente entender melhor. A nossa mente, ela não entende o que é um pensamento e o que é uma realidade, né? No entanto, quando você está passando por uma situação de perigo, né, automaticamente sua musculatura se retrai, seu estado de alerta aumenta, né, e o seu corpo todo se modifica. Né, e isso também acontece não só na prática, mas também no pensamento. Muitas vezes você tem um pensamento que o seu corpo ele se prepara, porque o nosso corpo ele é inteligente, né? Ele não precisa, muitas coisas não precisa do nosso estado de consciência para ter esse controle. Então, algumas vezes você vai ter esse pensamento e você vai canalizar toda aquela energia dentro de você. Então, você tem que pôr para fora, você tem que executar. Porque aquela energia dentro de você, sem ação, ela também pode te causar mal. Então, assim, quando você criar toda aquela energia, seja qual for, seja uma energia financeira, seja qual for, coloca para fora, né? Eu estava tendo um tempo atrás, eu estava lendo um livro e tal, e eles falavam sobre isso no reino animal, né? Ele falou até a situação dos patos, né? Quando eles se estressam,
Então, assim, os patos, quando eles se estressam muito, dois machos, eles batem as asas muito forte, assim, põem toda aquela energia para fora e depois eles saem nadando como se nada tivesse acontecido. Por quê? Porque em determinado momento eles canalizaram aquela energia dentro deles. Então eles tinham que pôr para fora. É a mesma coisa a gente. Por isso que muitas vezes você, quando você canaliza em você algumas energias, né, que não são positivas, a pessoa acaba ficando doente, a pessoa fica com dor no estômago. Por quê? A gente acaba atraindo e inconscientemente a gente pensa. Então o seu corpo ele se prepara para aquela situação. E se você não colocar aquilo para fora, você vai ficar doente, né? E isso não só para energias não tão benéficas, mas como as energias benéficas também. Se você criou aquele pensamento, né, de prosperidade, se você criou aquele pensamento, seja qual for, sua mente ela não entende o que é real e o que é um pensamento. Então o seu corpo automaticamente ele vai se preparar, né? Eu dei esse exemplo de quando a gente está numa situação de perigo, né? Mas isso é para tudo. Nosso corpo ele vai se preparar, ele vai produzir hormônio, ele vai fazer o que tiver de fazer, porque ele se prepara, porque ele não sabe o que é a realidade e o que é o pensamento. Então pensou, criou, executa. Você coloca em prática tudo isso, porque senão aquela energia vai ficar dentro de você e muitas vezes ela pode trazer um resultado não muito legal para o seu corpo físico. E aí a pessoa fala assim que a lei da atração não existe, né? Mas é isso que o Mário tá falando. E eu acho que o que ele falou resume muito bem o que também a Agnes falou sobre energia feminina e masculina. A energia feminina é a energia da imaginação, do pensar, do criar, enquanto está lá na mente. A energia masculina é quando a gente vai para a ação. Então, esse é o ideal equilibrado das duas energias. É a gente ter as duas energias dentro da gente e utilizar as duas de forma equilibrada. Que é quando eu uso a minha imaginação, o meu pensamento, crio isso aqui na mente, só que eu preciso ir para a ação, eu preciso usar a energia masculina e agir, que a energia masculina é a energia da ação, né? Então não adianta você ficar só, queria tanto um carro novo, e aí senta no sofá e fica lá, esperando. Não, a gente precisa das duas energias, então você precisa acreditar, você precisa realmente ter a certeza de que aquilo que você é capaz, de que você merece, de que você escolhe, que o universo ele vai te propiciar aquilo, mas você precisa também ir atrás, né, gente? Você precisa fazer o negócio acontecer. Vai fazer o negócio acontecer. Né? Utiliza aí as duas energias a seu favor. E aí entra naquele negócio que a gente fala aqui bastante, e que a Access fala bastante, né? Enfim, que é quando você está em um relacionamento onde os dois estão em equilíbrio, você cria até 30 vezes mais do que se você estivesse sozinho, né? Então, se você entende tudo isso que a gente está falando aqui, se você aplica tudo isso que a gente está falando aqui, a probabilidade é que você crie dentro do seu relacionamento, os dois juntos, até 30 vezes mais do que se você estivesse sozinho ou sozinho, né? Isso aí, gente. Então, só para finalizar isso que a gente estava falando de executar, você vê que é uma coisa que é muito antiga, né? Até para finalizar, tem um versículo bíblico que ele define muito isso, né? Que ele fala que a fé sem obra é morta, né? Então a gente já resume tudo nisso. Né? Então não é só o pensamento, você tem que pôr em prática. Fechou. Isso aí, então. Sensacional. Gratidão a todo mundo que assistiu até aqui. Deem um feedback pra gente, pessoal que ficou aí no Instagram. Já sigam a gente no Amor de Novela Podcast, que é o Instagram. Siga a gente lá no YouTube. Deixa um like lá nos nossos vídeos. Isso é um apoio imenso pro nosso trabalho, que a gente está aqui. Já nem sei que horas são, mas a gente está aqui conversando com vocês e passando toda essa contribuição. Se vocês acham que isso ajudou, que foi legal, passa para frente, dê o seu apoio aí para que a gente continue fazendo esse trabalho para vocês. Tá bom? Gratidão, gente. É isso. Gratidão. Então, amanhã no YouTube e no Spotify vai estar lá para vocês esse primeiro capítulo da temporada 2 do Amor de Novela Podcast.